vamos falar um pouquinho sobre alguns questionários, alguns inventários que podem ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o funcionamento ou a investigação de quadros de TEA. Eu vou falar aqui alguns, claro que existem muitos outros, mas esses são de fácil aplicação, são de fácil entendimento, lembrando que numa avaliação com essa robustez, os questionários não são a nossa única ferramenta, eles são complementares. Além disso, a avaliação do TEA é multidisciplinar. Existem vários profissionais que precisam avaliar a criança para a gente conseguir chegar nessa conclusão. O primeiro que eu queria falar com vocês é a avaliação de traços autísticos, o ATA. Ele pode ser aplicado a partir de 2 aninhos de idade e ele traz várias perguntas, vários questionários relacionados à interação social, a forma como a criança lida com a rotina, alguns aspectos relacionados ao ambiente, relacionados ao humor. Ele pega os principais eixos, né, que a gente costuma observar como alterados dentro do quadro de TEA, e aí ele tem perguntas e o respondente vai ali marcando o que melhor representa a criança. Claro que qualquer pessoa que conheça muito bem a criança pode responder esses questionários, essas avaliações, porque quanto mais informações a gente puder ter dessa criança, melhor. Então, professor, pai, outros profissionais que trabalham com a criança há mais tempo, porventura chega para você fazer uma avaliação um pouco depois. Você mesmo, depois de observar essa criança por um período um pouco maior, você também pode dar uma olhadinha e ir preenchendo e ajuda muito a gente a entender o quadro de uma maneira mais completa. Existe também a CARS, que ela também pode ser aplicada a partir dos 2 anos de idade e ela traz alguns aspectos também como imitação, como a criança usa esse corpo, se ela tem algum movimento estereotipado ou não, como é o uso do objeto, se ela faz o contato visual, como é o aspecto auditivo. Esses são só alguns eixos. Gente, os questionários, eles tendem a ser parecidos do ponto de vista, como é que eu posso dizer, contexto de critério, vamos dizer assim, né? Então, muitos falam sobre imitação, muitos falam sobre contato visual, muitos falam sobre interação social, porque essas são características do transtorno. Mas eu acho interessante que muitas vezes a gente pode usar questionários que se complementam, porque uma escala, enfim, um questionário nem sempre vai trazer todas as características ou, às vezes, eles não pegam quadros um pouco mais leves, pegam só quadros um pouco mais graves. Então, a gente conhecendo esses questionários, a gente pode até escolher melhor qual seria o melhor que a gente pode utilizar para aquela criança, para aquela família, tá? Então, vocês vão me ver aqui repetindo algumas vezes, inclusive, eixos que esses questionários eles trazem, mas as perguntas elas diferem e eu acho que a gente consegue ter uma visão realmente melhor da criança se a gente usa mais de um. O próximo é o ASQ. Esse questionário ele foi traduzido, ele foi validado aqui no Brasil em 2009 por Sato. Ele tem 2 versões, né? Uma até 6 anos e uma a partir de 6 anos de idade. Ele é interessante porque ele também traz muitas perguntas que podem ser respondidas por quem conhece muito bem essa criança. Ele se baseia em interação social, comunicação, linguagem, mas ele também traz algumas questões relacionadas a movimentos estereotipados. O ABC também é muito interessante, ele traz questões relacionadas a aspectos sensoriais, movimentos estereotipados, forma de comunicação dessa criança. Ele é fácil, muito fácil de aplicar e de corrigir, então rapidinho você tem ali o somatório, tem um ponto de corte, é um instrumento bacana também. Só que alguns casos que são mais leves, ele não pega tanto, tá? Mas é interessante utilizar. Tem o MChat. O MChat ele é legal porque dentro de um mesmo eixo eu tenho graduações de como essa criança se comportaria com relação a determinado aspecto. E além disso, se ela não se encaixa exatamente nos exemplos que é trazido, você pode colocar uma pontuação intermediária. Então, uma das grandes questões, muitos pais falam quando preenchem o questionário, falam assim, nossa, como é difícil encaixar meu filho numa categoria, nessa pergunta, com poucas opções de resposta, né? E o MChat ele dá essa possibilidade a mais de você fazer uma pontuação intermediária. E tem o ATEC. Eu gosto muito do ATEC. O ATEC ele é computadorizado, você joga na internet, é livre para preenchimento. O ATEC, diferente dos outros, que é mais voltado para
a parte inicial, né, de investigação, o ATEC ele foi criado exclusivamente para acompanhamento de intervenção. Claro que nada impede nem que você use as escalas que foram criadas para investigação, também para avaliar como é que essa criança evolui depois de dado o diagnóstico, ainda se não tiver fechado como suspeita diagnóstica. Você pode usar esses questionários também para observar a evolução. E também nada impede que você use o ATEC num primeiro momento para poder ver o ponto de partida dessa criança. Assim como os outros questionários, o ATEC pode ser respondido por qualquer pessoa que realmente conheça essa criança, profissionais, pais, professores. E ele é legal que, como ele é computadorizado, ele te dá um resultado em PDF. Então fica até mais fácil você compartilhar com as pessoas os resultados, o que você preencheu e comparar também, tá? Porque às vezes os profissionais, os pais, os professores têm visões diferentes dessa criança, que pode ser por conta do contexto ou por conta até mesmo de uma percepção pessoal de quem respondeu. Bem, meu povo, esses são só alguns exemplos de instrumentos que a gente pode usar nessa investigação do desenvolvimento, de suspeita diagnóstica de autismo. É um diagnóstico difícil de ser fechado, então a gente tem que tomar muito cuidado e ir buscando aí informações relevantes. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu postei lá no meu Instagram sobre esses mesmos questionários, uma pessoa me perguntou se eu utilizava algum questionário específico para alimentação. Eu não uso, tá? Quando eu tenho uma queixa específica de alimentação, eu sempre peço ajuda de terapeuta ocupacional e de fonoaudiólogo que tem especialidade nessa área. Mas vários desses questionários têm perguntinhas relacionadas à alimentação, tá bom? Então, já é uma ajuda a mais pra gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.